Olá pessoal, mais uma aula de linguagem de programação PHP e hoje vamos falar do tipo de variáveis pré-definidas. Essas variáveis pré-definidas, elas são conhecidas como arrays superglobais. Elas são superglobais porque estão disponíveis em todos os escopos dentro da nossa aplicação. Então não há necessidade de fazer um global para essas variáveis. Essas variáveis elas representam tudo, são variáveis externas e variáveis nativas do nosso ambiente. Aqui são alguns exemplos de algumas variáveis globais que mais utilizamos. A variável globals referencia todas as variáveis disponíveis no nosso escopo global. A variável underline server, ela traz as informações do servidor e do ambiente que está sendo executado. A variável get é um HTTP GET muito utilizado para pegar as informações enviadas via browser. A variável underline post é um HTTP post, é muito utilizado para pegar os valores de um formulário. A variável underline files pega dados de upload, é HTTP file de upload. A variável underline request são as variáveis da requisição de HTTP. A variável underline section são as variáveis da seção. Essa variável underline section é muito importante para pegar os dados da seção. A variável underline env são variáveis de environment, são ambiente onde a gente faz configurações das nossas constantes. A underline cookie são HTTP dos cookies, que nós vamos ver também um pouco mais para frente. Nós vamos fazer alguns exemplos, vamos ver alguns exemplos agora. Eu vou criar aqui uma variável name do tipo string com o meu nome, Flávio. Aí eu vou criar uma função, function, escrevi errado, function test e colocar aqui. Então aqui dentro da nossa função está o nosso escopo. Então a gente pode dizer que da linha 5 à linha 8 é o nosso escopo. Tudo que escrevemos aqui está dentro do nosso escopo. Agora eu vou dar um echo nesta variável name que está fora do nosso escopo. Será que ela consegue imprimir? Vou chamar aqui a nossa função e vamos ver se a gente consegue imprimir essa variável. Como estamos vendo, ela não retornou nenhum valor desta variável. Por que ela não retornou nenhum valor desta variável? Porque dentro do nosso escopo, nós não temos essa variável name e ela não consegue ver que existe uma variável fora desse escopo. É como se estivéssemos dentro da nossa casa com as portas e a janela fechada e essa pessoa aqui fora estivesse falando, mas aqui dentro eu não consigo ouvir. Dentro de casa eu não consigo ouvir. Para que eu pudesse estar ouvindo essa variável name, eu deveria criar uma variável name com valor string. Só assim eu consigo ouvir o que está sendo dito nesta variável. Vamos ver um exemplo? Olha lá, Roberto. Então deu certo, imprimiu o valor que está dentro da nossa variável. Agora, como é que eu posso imprimir o valor que está na variável do lado de fora? Como é que eu posso ouvir essa pessoa que está falando comigo lá fora? É aí onde entra a nossa mágica. Nós colocamos o global para essa variável name e ela torna uma variável global para mim. Então, dentro do meu escopo, é como se eu estivesse abrindo uma janela e começasse a ouvir o que está sendo dito por essa variável. Vamos ver como ficou? Conseguimos imprimir o valor da variável que está fora do nosso escopo. As variáveis globais não precisam de nós declararmos um global para elas. Elas são globais, ela tem acesso dentro de qualquer escopo que estivermos trabalhando dentro da nossa aplicação. Eu vou dar um exemplo da variável global chamado underline server. Vamos ver se conseguimos ler essa variável. Retornamos o valor da variável global underline server. Então tem muitas informações importantes do sistema. Informações do tipo o IP, a porta. A gente pode ver qual arquivo está sendo acessado. Vou fazer um exemplo de como a gente retornaria o arquivo que está sendo acessado. Bom, vou criar uma variável chamada file. Aqui nós chamamos a nossa variável global server, abre e fecha colchetes, que ela é uma array,
E dentro da nossa chave nós colocamos o script name, script file name. Aí no vardump nós agora chamamos o nosso file. Agora nós temos a informação de qual arquivo está sendo acessado. Então isso é muito importante, esses dados, essas informações. Com esses dados a gente pode criar arquivos de log para cada vez que o cliente acessar, a gente possa saber qual arquivo que ele acessou. Nós também podemos verificar qual IP que está acessando a nossa aplicação. Vou criar aqui uma variável IP, vou chamar a nossa variável global, underline server, colocar aqui a nossa chave server addr e fazer o vardump na nossa variável IP. Vamos ver como fica? Está lá o nosso IP. Como eu estou acessando via localhost, ele traz esse endereço para mim, que é o IP da máquina que está acessando a nossa aplicação. No meu caso aqui estou localhost. Se tivesse um usuário externo acessando, a gente teria o IP do nosso usuário dentro dessa variável. Vou dar outro exemplo também de uma variável super global que nós chamamos de get. E aqui dentro da chave nós vamos colocar number. Aí eu vou pôr aqui dentro de uma variável number também. Vou dar um vardump nessa variável number. Vamos ver o que vai nos retornar? Opa, ele retornou um valor null, como se a variável não existisse, como se ela estivesse indefinida. Lembra que nós estudamos na aula anterior? Por que isso está acontecendo? Porque a gente esqueceu um simples detalhe. A variável global underline get, ela pega informações do browser. A gente precisa passar a chave que nós declaramos aqui dentro da nossa array no nosso browser com um valor. E o valor desta chave armazena na nossa variável. Como é que seria isso? Nós colocaríamos uma interrogação, a chave que nós declaramos aqui no nosso get e o valor que nós queremos que seja enviado pelo browser via get. Então vou colocar o número 123. Quando eu dou enter, o valor é impresso. A variável ela deixa de ser null e passa a ter um valor 123 e do tipo string. Aí você pode perguntar, mas que estranho, por que ele está com tipo string? Não é números? E se eu mudasse para booleano? Fosse um false? Uai, continua string? Que estranho. Eu vou colocar o número de novo. Estranho. Deveria ser inteiro, mas é string, né? Como é que a gente pode consertar isso? A gente precisa converter o valor string que está vindo do nosso get para um valor int. Como que podemos fazer isso? Nós abrimos e fechamos o conchetes e declaramos o valor que a gente quer que seja convertido. No caso é inteiro. Vamos testar agora? Opa, agora ficou inteiro. Bom, lembrando que nós não estamos tipando o dado. Apenas convertemos o dado que vinha como string para um inteiro. A gente já viu alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre a conversão e a tipagem de cada dado, tá ok? Agora voltando aqui para o nosso browser, se eu quisesse inserir mais valores aqui, como é que eu faria para declarar outras chaves e valores? Bom, é muito simples. Você coloca um e comercial e digita a sua nova chave, nesse caso aqui vai ser name, e eu coloco o valor que seria o meu nome, Flávio. Vamos dar o enter para ver se funciona? Ah, não mudou nada. O que aconteceu? Porque continuou só tendo o int 123 lá. Bom, muito simples. A gente precisa fazer o get com a chave desse valor que foi digitado lá no nosso navegador. Aqui a gente já teria o valor do name. Então vou criar também uma variável name. E agora os dados que foi digitado nessa chave lá no nosso navegador, ele passa o valor ser armazenado nessa variável. Eu vou mudar aqui o de vardump para echo. E aí eu vou dizer assim, valor é, aí eu concateno esse dado valor, não é number, e meu nome é, aí concateno com a variável name. Vamos ver se vai funcionar. Opa, funcionou.
valor é 123 e meu nome é Flávio. Então, se eu mudar aqui no browser para Thiago, ele muda também. Se eu mudar o valor para 45, ele muda também. É muito parecido com o que a gente vê na URL do Google, como por exemplo, se eu colocar aqui carro, dá uma olhada na URL como é que está agora. Bom, você pode perceber que até aqui no search, no final do search, antes da interrogação, aqui é o link do site. A partir daqui, ele começa a declarar as variáveis, que são as chaves, né? Esse aqui provavelmente é de query, alguma coisa assim. Essa outra chave aqui deve ser algum valor de ambiente que ele deve estar pegando. Mais lá para frente também tem mais valores, mais chaves. Esse aqui, essa variável, essa chave, deve ser referente a query. Então o carro que eu digitei, ele apareceu aqui. Deve estar fazendo essa busca nessa query carro. Aqui tem um outro OK também de carro. Eu vou mudar aqui só para a gente fazer um teste, tá? Roupa. Um pouquinho roupa. E aqui no carro que está aqui também nessa outra variável também vou mudar por roupa. Vamos ver qual vai ser o resultado? Olha lá, ele trouxe roupa e mudou até na busca, né? O nome roupa, que é exatamente o valor que a gente colocou aqui nas nossas queries, que é a nossa chave. Bom, isso é um pequeno exemplo de variável global, como que a gente pode utilizar, e a gente vai estar verificando mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Um abraço para vocês.